Olá, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Eu sou o professor Antônio Marcos e esse é o nosso segundo vídeo da série sobre os grupos. A nova dimensão, a dimensão sobre os grupos dentro do comportamento organizacional. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o comportamento dos grupos, sobre a dinâmica dos grupos. Antes, porém, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva aqui embaixo, vai lá, se inscreva, ative o sininho para ser comunicado sobre os novos vídeos que estão sendo disponibilizados para vocês toda semana, às 12 horas, na segunda-feira, nós disponibilizamos um novo vídeo, e comunique a todos os seus contatos, a todos os seus amigos, a todas as pessoas do seu relacionamento, a existência desse canal. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, faça parte do grupo. Convide para que as pessoas também conheçam o canal e se inscrevam. Não custa nada se inscrever. Vocês não vão ter nenhum custo, nenhuma despesa em se inscreverem. Acione o sininho, deixe o feedback vai fazer com que o canal, o YouTube, vá disseminar a mais pessoas o nosso canal. Nós estamos numa campanha de chegarmos a pelo menos 1000 inscritos até o final desse semestre. E só você pode nos ajudar a que isso aconteça. Então se inscreva, convide os amigos. Se cada um dos que participam do grupo hoje trouxer 4 ou 5 novos inscritos, facilmente nós chegaremos a mais de 1000 inscritos até o final do semestre. Vamos então ao nosso conteúdo de hoje. Primeiramente, vamos falar sobre o comportamento do grupo ou sobre a dinâmica do grupo. A hora que a gente fala em estudo dos grupos dentro das organizações, nós temos que lembrar os estudos de Hawthorne. Hawthorne foi aquele estudo que foi feito por Elton Mayo lá final da década de 1920, início da década de 1930, e esses estudos chegaram a algumas conclusões importantes para a compreensão dos grupos. Uma das conclusões é que o comportamento e os sentimentos das pessoas estão intimamente relacionados. Então, as pessoas se comportam com uma relação direta com os sentimentos que elas estão tendo no momento. Então, comportamentos e sentimentos estão intimamente relacionados. Uma outra conclusão importante é que as influências do grupo afetam significativamente o comportamento individual. Então, o comportamento individual será extremamente afetado, significativamente afetado pelas influências do grupo. Os padrões ou as normas do grupo têm uma forte influência sobre os resultados individuais. Os padrões criados pelo grupo, as normas estabelecidas pelo grupo, influenciam diretamente os resultados individuais. E, finalmente, uma outra grande conclusão é que o dinheiro tem um peso menor nos resultados comparado com os padrões estabelecidos pelo grupo. Então, o sentimento de pertencimento, o sentimento de fazer parte, de se relacionar, vai fazer com que as pessoas obedeçam aos padrões do grupo em detrimento aos interesses, às vezes, muitas vezes, da própria organização, que é quem paga o salário das pessoas daquele grupo. Então, são conclusões importantes que se chega com os estudos de Hawthorne. Vamos falar, então, sobre como se desenvolvem os grupos, como os grupos são formados, como os grupos passam a existir. Antes da existência do grupo, as pessoas podem até se relacionar uma com as outras, pode até ter algum tipo de relacionamento, mas ainda não formam uma unidade. O grupo é uma unidade de um conjunto de pessoas.
No primeiro estágio da formação do grupo, né, nós temos a formação do grupo. Esse estágio ele é marcado por uma grande dose de incerteza, de como serão os relacionamentos, quem desempenhará qual papel dentro do grupo. Então são várias as incertezas que tomam conta das pessoas na primeira fase de formação do grupo. Depois nós temos uma fase que é caracterizada por alguns conflitos, até cada um conseguir encontrar o seu lugar e se acomodar, né, se ajeitar, se conformar com o seu lugar dentro do grupo, o seu papel dentro do grupo. E aí nós temos, então, uma coesão que caracteriza o terceiro estágio da formação do grupo, chamado de normalização. Passa a existir uma coesão entre as pessoas a partir do momento em que cada uma já se localizou, já se situou dentro do grupo. E aí nós passamos para o estágio seguinte, que é o estágio de desempenho, quando a produtividade, o funcionamento do grupo está no seu auge, está no seu melhor, em função de estar já bem coeso, bem normalizado. Até que chega um momento em que o grupo será extinto, né? A última fase do grupo é a sua extinção, ou porque um determinado trabalho deixou de existir, ou porque aquela área não é mais necessária, ou porque as pessoas saíram daquele grupo e outras pessoas passaram a fazer parte daquele grupo, daquela área, daquela seção. Então são as etapas do desenvolvimento dos grupos, e todos os grupos passam por esses estágios. Então, a estrutura do grupo, ou seja, a responsabilidade que cada um vai ter dentro do grupo, os papéis que cada um vão desempenhar, né, a comunicação, o sistema de comunicação, a estrutura do grupo, ela é definida pelos papéis que as pessoas desempenham dentro do grupo. Papel, o que é papel? É um conjunto de padrões comportamentais que se espera que uma pessoa tenha dentro de uma determinada unidade social. A identidade do papel são as atitudes e comportamentos efetivos das pessoas que são consistentes com o papel que ela desempenha. A visão que nós temos de como devemos agir em uma determinada situação faz parte da percepção de papel. É a percepção que eu tenho do papel que eu tenho que desempenhar. E eu tenho também expectativas em relação a esse papel, que a forma como eu acredito que eu devo agir e como as outras pessoas também me enxergam que eu devo agir dentro daquele grupo, dentro daquela situação. E pode haver também, né, quando eu estou falando de estrutura e definição de papéis, pode haver também conflitos, situações em que os indivíduos se confrontam com expectativas diferentes dos papéis que eles desempenham. Então, a estrutura do grupo, a normalização do grupo depende da sua estruturação e dos papéis que estão definidos para cada um desempenhar dentro do grupo. Como nós já falamos, né, o grupo estabelece normas, estabelece padrões de comportamento que são compartilhados entre todas as pessoas do grupo. E aí vai haver conformidade quando as pessoas se alinham, quando elas aderem a estas normas. Então, um grupo que está conformidade, que está coeso, é um grupo que aceitou as normas que foram estabelecidas pelo próprio grupo e passa a agir de acordo com essas normas. Grupos de referências podem influir no comportamento das pessoas, né? São grupos importantes nas quais as pessoas gostariam de participar e pertencer, e cujas normas elas aceitam. Então, é importante a gente ter essa noção dos grupos de referência que estabelecem normas que são aceitas pelas pessoas. Nós temos diversos tipos de normas ou diversos tipos de padrões. Padrão de desempenho, padrão de aparência, como as pessoas se vestem, como elas se apresentam, de organização social e de alocação de recursos. São todos tipos de normas ou de padrões que estão estabelecidos
pelos grupos. Mas outras características dos grupos é o status, né? A posição social que é definida pela participação daquele grupo. O tamanho do grupo é uma coisa também importante, né? O tamanho do grupo vai influir no seu desempenho. Normalmente, deve-se dar preferência a grupos com número de participantes ímpar, para que não haja falta de decisão, nem que seja pela maioria. E aí os grupos ímpares possibilitam que haja uma maioria. Grupos pequenos, 5 a 7 pessoas, normalmente têm resultados melhores do que grupos muito grandes ou grupos muito pequenos. Uma outra coisa importante para a gente lembrar dentro dos grupos é que existe o fenômeno do chamado folga social ou encosto. Aquela pessoa que se acomoda, encosta nos outros e não faz nada. Se esforça menos do que os demais, esperando que os outros supram aquilo que elas deveriam fazer. Então, esse é um fenômeno normal dentro dos grupos, pessoas que adotam esse tipo de comportamento, que é chamado folga social, ou também algumas pessoas falam que é um encosto. Está lá um inútil ou praticamente inútil dentro do grupo. A coesão é uma coisa muito importante dentro do grupo. É o grau que os membros são atraídos entre si e permanecem como grupos, são motivados a permanecer como grupo. A coesão é importantíssima, inclusive para a produtividade. A produtividade, ela é resultado, é uma combinação entre a coesão e o desempenho. O alto desempenho com alta coesão vai gerar uma alta produtividade. Baixa coesão e baixo desempenho vai dar uma produtividade moderada ou baixa. Se eu tenho baixa coesão, mas eu tenho um alto desempenho, eu vou ter uma produtividade moderada, mas não vou chegar a uma alta produtividade. Se eu tenho alta coesão, mas normas de desempenho fracas, eu vou ter baixa produtividade. Então é importante essa combinação entre a coesão, o quanto que as pessoas se sentem atraídas para permanecer em grupo, e o desempenho, as normas, os padrões de desempenho estabelecidos pelos grupos. Aspectos positivos das decisões tomadas em grupo. Nas decisões tomadas em grupo, nós temos informações e um conhecimento mais completo da situação ou do problema. Eu tenho uma diversidade maior de pontos de vista de cada um dos participantes do grupo. Eu tenho decisões, assim, de maior qualidade, de maior precisão, e eu tenho uma melhor aceitação da solução proposta, da decisão que foi proposta, da decisão que foi comumente entre os membros decidido. Mas nós temos aspectos negativos nas decisões em grupo. Primeiro, consomem mais tempo, né? Até chegar ao consenso, até chegar a um senso comum. Pressões para a conformidade dentro do grupo, pressões para que pessoas se conformem com a maioria, né? E às vezes tem pessoas que têm uma argumentação muito forte contra aquilo que a maioria está pretendendo fazer. Possibilidade de domínio de um indivíduo dominar o grupo e impor ao grupo aquilo que ele quer, a sua decisão. E a ambiguidade da responsabilidade. Não, eu não queria, mas o grupo decidiu, né? Então a responsabilidade fica um pouco ambígua quando as pessoas querem escapar às responsabilidades daquilo que foi decidido pelo grupo. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso conteúdo. Não desligue ainda, permaneçam aqui, né? Nós temos a bibliografia, nós temos ainda o pensamento que eu escolhi a respeito deste conteúdo. Muito obrigado por estarem aqui nos assistindo e até o nosso próximo vídeo.